Nossa amiga aqui do nosso programa e que sempre traz para vocês o que é bacana, né, Ana? Mostrando de uma maneira clara que o patchwork todos conseguem fazer, né, Ana? Hoje, doutor, realmente eu preparei uma aula para as iniciantes, para ver que todo mundo consegue fazer. E consegue fazer já quiltando o trabalho. Olha que lindo, esse jogo americano aqui mesmo, a Ana? Círculo está com os lançamentos de tecido de Natal muito bonitos. Eu vi. E o Natal, se a gente for parar para pensar, já está aí. É então, verdade. O pessoal que trabalha, que vende peça, a proposta é exatamente isso. Fazer uma peça de bom gosto que possa vender, né, para ganhar seu dinheirinho ou mesmo presentear no final do ano. O que eu trouxe, a proposta nossa hoje, é como trabalhar com os tecidos em faixas. Lindo, hein, olha que bonito esse tecido de faixas da Círculo. São vários temas, né? É o tema Natal, né? São vários tipos de faixa, não vários temas, vários tipos de faixa. Tem até um 0800 para quem quiser saber onde encontrar os tecidos, as lojas que vendem e tal, pode até ligar no 0800 ou no site da Círculo também. Eu optei, no caso aqui, para trabalhar com a Ginger. Então, com essa última faixa aqui do tecido. Eu optei por essa Ginger, essa faixa aqui, e também esses tecidos que são de quadrados. Bastante, né, Ana? Você vai pegando detalhe daqui, detalhe de lá. Vou até virar para os meninos, acho que fica melhor para a imagem. Olha que bonito esse tecido. Então, muitas vezes as meninas pegam o tecido e não sabem o que fazer. Acha que o tecido, como ele já está em quadrados, em blocos, que é só usar ele assim. Você tem N opções. A saia de árvore foi feita com tecido desse estilo. Achei o máximo essa saia. Foi feita uma técnica de patch e em cima foi aplicado. O caminho de mesa, se os meninos puderem mostrar também aqui. Aqui na frente, né? Ele parece um tecido, mas ele foi todo. Esse presépio é de um tecido, a faixa vinha de outro. O verde é de outro e o barrado de anja é de outro. Aproveita tudo, né? Você aproveita tudo. Então, você vai tirando os pedaços de tecido e vai aproveitando. No caso nosso aqui, eu peguei a Ginger e peguei essas 3 Mamãe Noéis aqui, olha, pra gente fazer. Então, como que eu recorto esse tecido? Eu vou tirar o tecido meio centímetro. Então, no caso aqui, eu vou pegar a tecido de faixa, vou vir aqui e vou tirar meio centímetro. A nossa régua de patch, ela já tem, olha, a graduação. Então, vou pegar esse meio centímetro aqui e vou deixar a margem de costura de meio. Vou colocar exatamente aqui, olha. O meio centímetro vou pôr aqui e vou tirar e vou recortar. Eu optei para fazer um jogo americano de 50 por 40 centímetros. Então, no caso aqui, eu preciso tirar 2 faixas de 50 centímetros. Essa aqui que sobra, eu guardo para fazer uma outra opção de trabalho. Faço a mesma coisa do lado... Aproveita tudo, né? Aproveita tudo. A mesma coisa do lado de cá, olha. Como ela está emendada, se vocês observarem, esses tecidos de faixa, eles dão um espaço. Esse espaço justamente é para cortar no centro. Muitas das meninas não sabem e elas acabam cortando o tecido aqui. Se você cortar aqui, você estraga essa faixa, porque na hora que for costurar, ela vai comer o pacotinho de presente. Então, eu vou recortar ela no meio. Eu vou vir aqui, olha, eu vou tirar exatamente no meio, olha. Meio centímetro aqui. Vou fazer isso com a Ginger, com as bolachinhas, e vou fazer isso com o meu bloco central. Olha. Então, eu já tenho uma faixa exatamente do tamanho que eu preciso para trabalhar. Vou pegar uma manta do tamanho exato que eu preciso para esse jogo americano. Para esse jogo americano. Foi a sugestão que você trouxe aqui. Qual que é a medida dele mesmo? 50 por 40. 50 por 40 é a medida do jogo americano. Você pode fazer um jogo americano de 45 por 40, também fica uma medida boa. Nesse caso aqui, eu optei 50 por 40 porque eu quis valorizar realmente o tecido. Ficou lindo, Ana, ficou muito bonito. Então, como o desenho central aqui, ele é um pouquinho maior, o que eu fiz? Eu falei, se eu deixasse ele menor com 45, eu ia desvalorizar. Então, é aquilo que eu sempre falo, a dica. Você jogar uma moldura para chamar a atenção do que você quer. No caso aqui, eu quero chamar a atenção do tecido. Então, eu joguei a moldura em vermelho. Sim. Lembra aquela dica que eu dei uns tempos atrás? É como a nossa TV. Sempre tem um contorno em volta. Esse contorno em volta, escuro da nossa TV, é para chamar a atenção para a imagem. No caso do patch, é a nossa moldura. Ótimo. Então, o vermelho, dela, né? Isso, o vermelho é para chamar a atenção do tecido. Vou recortar um tecido de forro e nós já vamos quiltar junto. Esse tecido de forro aqui,
ele é também 50 por 40 centímetros. Lindo também. Eu já colei ele com a cola spray. Olha, já foi colado, estabilizei ele. Risquei com um lápis, uma medida de 50 por 40 e vou achar o centro. Eu venho com uma régua grande e acho esse centro aqui. Para que eu acho esse centro? Para eu colocar exatamente no meio o nosso trabalho. Centralizar certinho o nosso bloco central. Então, eu dobro ele na metade, faço isso daqui, acho o centro, pego um alfinetinho, acho o centro, certinho, abro e alfineto exatamente no centro do nosso trabalho. Se puder mostrar, olha, exatamente em cima do X eu coloco e centralizo. Alfineto, e eu vou, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar depois a ginger nessa parte aqui. Ah, olha como já valoriza, ela coloca, e a ginger, olha que linda, nessa outra parte aqui. As duas faixas, certo? Cada um depende do tamanho do seu bloco central. Se eu tivesse optado por uma outra estampa, eu teria que diminuir, certo? Proporção, né? A proporção. É legal isso que a Ana está ensinando, que é você, como você vai montar o seu trabalho, a proporção entre um tecido e o outro, as faixas, as laterais, para quando você for trabalhar um jogo americano. Então, se o central fosse menor, né, Ana? Exatamente. Tudo diminuiria proporcionalmente, né? Se eu pegasse um outro... É legal que a Ana está mostrando isso, porque o pessoal tem dúvidas. Às vezes não sabe como fazer. Se eu pegasse, por exemplo, aqui, essa Mamãe Noel aqui, olha, se vocês puderem mostrar, já é um quadrado, não é um retângulo. Então, a proporção seria totalmente diferente. Como eu optei... Talvez as faixas você tenha que fazer por aqui, na vertical, no caso, olhando daqui. Isso, né? ou mesmo colocar uma só. Eu posso fazer uma opção também no jogo americano, usar como bolso. Fazer um bolso para colocar o talher dentro do bolso ou guardanapo. Né? Fica interessante, nós já fizemos assim. Então, nesse caso aqui, deu certinho, eu calculei essa medida aqui, por isso que eu pus a ginger. Calculei essa medida aqui, deu certo para eu colocar uma faixa de 5 aqui e outra faixa de 5 aqui. E nas laterais, eu medi... Você sempre costura essas duas aqui, depois as outras duas paralelas, eu vou mostrar até como a gente costura, é a dica que eu vou dar hoje, de como costurar já com um forro. E aqui do lado, deu uma de 20 por 12. Se sobrar um pouquinho aqui, não tem problema, porque depois a gente refila em volta, certo? Para ter um acabamento, né? Isso. Como que eu vou costurar essas peças aqui? Olha que dica interessante. Nós temos no mercado um pé que se chama walking foot. Walking foot, que é esse pezinho aqui, olha. A gente mostra muito o pé de quilt livre. Esse daqui é o pé que a gente faz o quilting reto. Quando você está em cima da manta. Eu uso muito esse pé para trabalhar com manta. Ela te dá uma estabilidade melhor. Vou colocar a nossa agulha da Singer, de agulha de linha metalizada. Por quê? Porque o meu acabamento eu vou estar com linha metalizada. Então, essa agulha aqui, ela tem um furinho melhor, ela fica interessante para trabalhar também. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, tiro... Peraí, segura só um pouquinho. Esse é o telefone, daqui a pouco eu vou passar o telefone das agulhas, para o pessoal, até muita gente vai querer com certeza esse acessório, como é o nome? Agulha metalizada. Esse, Walking Foot. Walking Foot. Que é o pé, Walking Foot. Walking Foot. Eu tô gostando de ver. Eu não sei muito bem a pronúncia, né, porque a gente precisa ir mais vezes para Houston, né, para aprender. Eu vou colocar já o telefone, porque muita gente vai querer comprar e os acessórios e as agulhas é naquele telefone que eu passei. Daqui a pouco eu passo para você. Deixa eu mostrar como encaixa aqui, isso é importante. Essa parte aqui, olha, essa parte ela vai em cima aqui do parafuso lateral, olha, se os meninos puderem mostrar, ó. Tá mostrando bem, bem perfeito. Aqui, ó. Então eu encaixo o pé, como ele é um pé maior, as meninas às vezes podem ficar assustadas, mas ele é muito prático para ser usado. Venho com a chavinha, que vem na máquina já. E prendo. Legal que a Ana tá mostrando passo a passo, viu, gente? E aí está aparecendo o telefone para quem quiser as agulhas. A gente já mostrou bastante as agulhas, né? Agulha para linha metalizada, ponto asa, ponto ajuda. Agora, esse aqui é a primeira vez que a gente mostra, né? Prendi certinho. Aí o que eu vou fazer? Por que eu optei para colocar esse pé? Porque eu vou costurar em cima da manta e do forro já.
Então, às vezes, a máquina segura um pouco. Porque como a manta é grossa, no caso aqui, eu estou usando um forrobel, que é um pouco mais grosso ainda. Então, o que eu vou fazer? Ela vai segurar um pouco. Então, eu vou vir aqui, olha. Venho aqui. Segura aí. Coloco, olha. Ele funciona, a sapatilha vai fazendo isso daqui, olha, esse movimento. Então, ela facilita para você... Trabalhar. Facilita para trabalhar. Passa, é a mesma coisa do pé normal. Olha. Só que ele corre melhor, é isso? Ele corre melhor. Olha que legal, isso eu não conhecia. Eu aumentei um pouquinho o tamanho do ponto. Eu pus no ponto número 4 da máquina. O que eu estou fazendo? Eu estou costurando em cima da manta. Tá. Estou costurando em cima da manta e do forro. Olha que lindo que fica. Quando eu costuro, olha que bacana. Ele já está prendendo aqui atrás também, olha. Então, é uma maneira de você fazer um quilt. Já juntar ela, sim, já está unindo. Perfeito. Já estou unindo a manta com o tecido. Aqui eu já trouxe um adiantado. Até para ganhar tempo, né? Olha que fácil, que fica, que rápido, né? A sugestão que a Ana está falando, porque ela, quando traz aqui essas ideias, é para que realmente todo mundo consiga fazer em casa, seja para presentear, para vender, que essa é a ideia do patchwork e as técnicas que a Ana mostra dentro do nosso programa. E a gente pode fazer caminho de mesa também, né, doutor? Pode fazer toalha de mesa. Então, facilita por causa disso. O que eu fiz aqui, olha, prendi as duas, a superior e a inferior, paralelas, as duas paralelas, e depois eu vim aqui, prendi as duas laterais. Vou fazer o mesmo processo com as gingers, certo? Esse tecido aqui está facilitando porque ele tem essa marcação aqui, olha. Então, quando eu virar, ao virar aqui, olha, eu já costuro exatamente aqui em cima, olha. Eu vou costurar exatamente em cima dessa linha aqui. Tanto é que ele nem vai aparecer. Não vai nem aparecer, exatamente. E ele já vai ficar quiltado. Eu vou fazer isso de um lado e do outro. Ao terminar, o que eu faço? Passo uma costura em volta para segurar. Terminei de fazer isso, acerta da medida exata que você né? quer. Que ela fez dos dois lados, depois ela fez as maiores, né? Isso. Costurou todo em volta, né? Ó. Olha, costura em volta. Nem há necessidade de costurar em volta. Se você não quiser, você pode só refilar, certo? Se você ficar um pouco mais insegura para costurar, pode passar uma costura. Aqui, olha, essa daqui nem foi costurada, olha. Certo? Se as meninas tiverem um pouco mais de prática, pode até deixar. Eu aconselho a passar uma costura para segurar, para não dar nenhuma preguinha. Uma outra dica que eu trouxe também é como colocar o viés de uma forma rápida e sem fazer o trabalho à mão. O que eu fiz aqui? Olha lá, o pessoal sempre tem dúvida do viés, hein? Olha lá, presta atenção, hein, pessoal? Viés é uma coisa que as meninas realmente têm dúvida e essa daqui é uma outra maneira, se você observar, ele é mais largo, olha. Como eu quis dar um destaque no verde, eu não fiz o viés com canto mitrado, olha. Eu fiz o viés com canto reto, porque eu queria chamar atenção para esse viés mais largo, para dar um destaque. Então, como que eu... Depois uma linha metalizada nele, valorizou mais. Por isso que eu coloquei agulha de linha metalizada. Sim. Então, é interessante a gente trabalhar com esses materiais. Como que eu fiz aqui? Eu cortei uma faixa de 6 centímetros, da medida normal que a gente corta normalmente. Ao invés, normalmente a gente dobra o viés assim, olha, dobre e aplica, certo? Dessa maneira aqui, o que eu fiz? Eu coloquei ele do avesso para o direito reto. Fiz isso, vou para o ferro, passo ele bem passadinho aqui e dobro exatamente certinho aqui, olha. Dobrei certinho na metade e viro ele para o lado de cá. Virou para o lado de cá, alfineta, e vai com a linha dourada. Você pode usar a linha dourada ou você pode usar aquela linha em tom ocre, que ela parece o dourado também. Como a gente colocou a agulha de linha metalizada, não vai ter problema nenhum trabalhar com fio metalizado. Venho aqui e passo na beiradinha uma costura com um ponto um pouquinho maior, bem rente, finalizando os dois lados. Aqui eu corto justo, olha, deixo justo desse lado e do outro. Para finalizar, olha que interessante que fica. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, olha. Vou colocar o viés, só que eu vou deixá-lo um pouco maior, olha.
Para finalizar, eu deixo ele um pouquinho maior, dobro, viro, faço o mesmo processo aqui, olha, viro e faço o canto aqui. Vai ficar essa partezinha aqui, certo? Deixo um fio maior e aqui mesmo já arremato. Já faço um pontinho invisível aqui, eu arremato a mão. Se quiser, senão nem há necessidade de arrematá-lo à mão. Olha, o meu nem arrematei, olha, ele fica um bom acabamento. Perfeito, hein? Fica perfeitinho. Ó. Se você tiver uma etiquetinha, você já coloca antes, no caso aqui, olha, já aplico a etiqueta antes. Aí a peça já está pronta, é uma peça muito rápida, fácil de fazer. Ó, a Ana deu um show, Ana, que lindo aqui. Queria que colocasse mais uma vez o site da Círculo, porque a Círculo tá de parabéns com esses tecidos todos aqui, né, Ana? Tem uns painéis muito bonitos, tem uns tecidos de Natal em forma de painéis, muito bonito. E tem uma variedade muito grande nesses de Muito blocos. legal, porque todo mundo conhece a Círculo pelos seus novelos, pela Anne, Cleia, Duna, Barroco, e agora mais uma opção aí que são os tecidos aí. Tá aí o site e até o 0800 para você que quiser saber informações aonde encontrar os produtos, Esses a que variedade. os meninos mostraram, o porta-panetone, também é um barrado que foi tirado de uma faixa, é um mini presépio. Esse daí embaixo, olha, o de cima também é da Círculo, e embaixo também, olha que bonito que tá esse barrado de Ana, presépio. você deu um show mais uma vez. Ó, queria rapidamente colocar o telefone, né? No nosso você Facebook, que quiser... Doutor, aproveitar e falar para as meninas, no nosso Facebook, o Ricardo fez uma promoção juntamente com a Cindy dessa máquina. Então, as meninas que quiserem participar, está sendo sorteado uma máquina da Brilhance e um cupom de desconto no nosso site. Então, ainda que tá, tem bastante novidade lá no nosso site. Eu ia falar isso agora, porque lá no site da Ana Cosentino, inclusive estive em Belo Horizonte, em outras capitais, o pessoal, todo mundo manda beijo. Ana Cossa, beijo, beijo, beijo. O que ela está fazendo legal é de colocar vários projetos, né? Até em determinadas fases, mais fáceis, tem medianos, tem um pouco mais difícil, vários projetos para vocês. Lá no site dela, que é uma loja virtual também, tem os tecidos, tem os acessórios, tem base de corte. Então você que está procurando por produtos diferenciados de patchwork, né, Ana? Tem tudo lá disponível no anacoseitino.com.br. É isso? Além de ter os projetos, os produtos que nós estamos vendendo, a gente tem a preocupação de sempre estar premiando, sorteando para essas meninas. Porque ela realmente é um Mas nosso elas não público, gostam né? de sorteio. A mulher gosta. Mas gosta. Será que elas gostam de sorteio? Então, eu sempre estou cutucando o Ricardo. Será? Ricardo, faz um sorteio para as meninas lá. Olha, eu tô em dúvida, hein? Não, elas adoram. Tô brincando, ó. Vamos rapidamente colocar aqui as revistas de patchwork.